E aí, pessoal, tá tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos. E hoje eu tô aqui para tirar algumas dúvidas e falar um pouco sobre a faculdade, o curso de Ciências Biológicas ou Biologia. Pra quem não sabe, eu sou no último semestre da faculdade, eu me formo esse ano, se o Covid deixar. Não vai não, amor. Então eu já tenho uma caminhada aí, já tenho um conhecimento bem amplo sobre o curso, então eu espero muito ajudar vocês que tá aí decidindo se vai fazer o curso ou que está nos primeiros semestres e rolam umas dúvidas. Bom, para ter um rumo aí no vídeo, eu fiz umas perguntas no Instagram, pedi pro pessoal mandar algumas dúvidas. Então eu vou ler algumas perguntas e falar um pouco sobre o curso, porque aí fica a coisa mais dinâmica e mais legal. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e curtir o nosso vídeo, hein? Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo básico. O curso de Ciências Biológicas tem duração de 4 anos e 8 semestres. Eu achava muito clichê no começo que o pessoal falava, vai, passa super rápido. E, na verdade, eu achei que depois que você passa do primeiro ano de faculdade, o resto te passa voando, assim. Sendo os primeiros semestres, assim, uma parte de adaptação. Então tem muita desistência do curso nos 2 primeiros semestres, no primeiro ano, no caso, porque o pessoal vai com a visão que eu vou estudar os bichinhos que eu gosto, os bichinhos legais, mas assim, biologia é o estudo da vida, ou seja, você estuda tudo. Você não estuda apenas animais, você vai estudar o corpo humano, você vai estudar as plantas. Se você vai começar o curso ou está nos primeiros semestres, não desista, pelo menos um ano para conhecer o curso totalmente, porque em nenhum curso você vai conseguir fazer só matérias que você gosta. Eu mesmo em biologia tem muita matéria que eu não curto, mas mesmo assim eu faço, porque tá na grade. Gente, eu não sei falar a maioria desses users do Instagram, vou deixar aqui a pergunta com o nome da pessoa, porque de verdade eu não sei falar, eu sou uma pessoa assim, um pouco complicada com a língua. Ai, que delícia! O pessoal perguntou bastante qual que é a diferença de licenciatura e de bacharel. Com a licenciatura você tem a opção de dar aula, diferente do bacharel. E na bacharel você tem algumas matérias que não tem na licenciatura, assim como você tem na licenciatura matérias que não tem em bacharel. Então na licenciatura você tem algumas matérias de como se comunicar com as pessoas, como dar aula, como lidar com algumas pessoas. É porque lidar com pessoas é uma coisa complicada. Mas enfim, assim como no bacharel você entra mais a fundo em algumas outras matérias de zoologia e de vertebrados, que não acontece na licenciatura. Bom, perguntar aqui. Estou no primeiro semestre e não faço a menor ideia de qual área seguir. As matérias da faculdade é bem uma passadinha de pano, não tem a matéria específica de alguma coisa. Um exemplo, eu fui ter invertebrados e vertebrados, acho que no quarto semestre. E demora um pouco para você se achar na área. Eu fui começar a pensar que no que fazer, eu queria fazer depois da faculdade no terceiro semestre, então demora um pouco. Geralmente os 2 primeiros semestres você vai conhecer a matéria, vai conhecer um pouco da profissão, então não entre em pânico, é super normal. Só decidir o que você quer fazer depois do terceiro ou quarto semestre, então é super normal. Aí outra coisa que é super normal é você mudar de opinião do que do curso. Quando eu entrei para cursar ciências biológicas, eu achei que eu ia trabalhar só com animais porque eu não gostava de trabalhar com pessoas. Mas aí eu tive a matéria de educação ambiental, eu me apaixonei horrores e decidi que eu queria trabalhar com pessoas também, porque aí eu iria mostrar um pouco do amor que eu sinto pelos animais, pela natureza, e talvez eu ia conseguir fazer essa pessoa sentir a mesma coisa que eu. Então cada coisa no seu tempo. A Heloísa, ela perguntou quais são as matérias do primeiro semestre e o que acontece. Eu não consigo falar quais são as matérias porque depende da grade da faculdade. Já vi faculdades que têm vertebrados e invertebrados no primeiro e segundo semestre, então depende muito da faculdade. Quando você vai conhecer algum curso da faculdade, muitas colocam no site a grade curricular, pelo menos a minha, antes de eu começar, eu já tive acesso à primeira grade, então é bom dar uma olhadinha. Eu não vou falar aqui quais matérias, porque depende muito da faculdade, de verdade. Perguntaram muito se tem matemática no curso, e tem matemática. Tem matemática, química, física, bioquímica, e é fodida. Pode falar palavrão aqui? Não sei se pode. Bom, a Júlia perguntou quais são as áreas que um biólogo pode atuar. E assim, eu não tinha noção até na faculdade o quanto é rico, o quanto é grande as áreas. Inclusive agora a gente está numa pandemia aí do Covid e 70% dos cientistas responsáveis pela produção da vacina, seja aqui no Brasil ou lá fora, são biólogos. Então, assim, a opção de trabalho de uma pessoa que é formada em biologia é muito, muito grande. Você pode trabalhar em laboratório, pode trabalhar em campo, pode trabalhar em casa, dando palestra, dando aula. Então, vamos abrir a mente e perceber que biólogo não é só aquele que está mexendo com bicho. Biólogo é quem dá aula, biólogo é quem está dentro do laboratório, então é uma coisa muito ampla, tá? Você não vai mexer só com bichos, você vai mexer com pessoas, você
Nossa, pode mexer com fósseis, é uma profissão assim muito, muito, muito ampla. Bom, perguntaram também se disseca animais e numa pesquisada eu vi que é proibido dissecar alguns tipos de animais, já que a gente vê aí nos desenhos, em filmes, o pessoal dissecando cachorro, gato e sapo, porém em biologia não é tão comum assim. Vocês podem dissecar na faculdade alguns tipos de invertebrados, baratas, como aconteceu comigo. Vou deixar até uma foto, acho que eu tenho foto, vou deixar aqui. Mas não é tão comum você dissecar sapo, tá? Eu acho que, inclusive, é proibido o sapo. E perguntaram também qual foi a minha maior dificuldade na biologia. Minhas dificuldades era mais na faculdade em si. Quando você sai da escola e vai para faculdade, você tem muita dificuldade de aprendizado, a forma de se expressar, de aprender. As aulas são totalmente diferentes, então você tem uma certa dificuldade sim. Mas depois do segundo semestre, isso tudo se tira de letra. Eu mesmo, nas aulas, dificilmente eu usava caderno. Por incrível que pareça, nos primeiros semestres eu usava muito caderno. Os professores falavam, eu anotava, assim. Às vezes eu me perdia, assim, nos meus pensamentos, que eu sou uma pessoa meio avoada. Eu me perdia e ficava um buraco desse tamanho que eu tinha que depois correr atrás para pesquisar, para complementar aquele buraco. E nos últimos semestres eu peguei o ritmo tão forte da universidade, me acostumei tanto que no último eu comprei um caderno, usei tipo 10 folhas, porque eu comecei a prestar atenção na aula e estudar em casa pelos slides. E você ir para a faculdade saindo da escola é uma mudança muito grande e uma adaptação, e cada pessoa se adapta de uma forma. Muita pergunta sobre biologia marinha. Eu não quero aqui desapontar ninguém, longe de mim. A procura de trabalho, a oferta de trabalho nessa área é bem difícil, porém não é impossível. Inclusive, tem uma faculdade na Baixada Santista, a Unesp São Vicente, isso fica depois de Santos, que ela oferece o curso de Biologia Marinha junto com a graduação de Biologia. Então você consegue fazer as duas coisas e dá para ter uma noção muito boa. Para quando você for fazer o seu mestrado ou sua pós na área, você já tem uma base muito, muito boa. Perguntaram também se existe prova prática, e existe muita prova prática, pelo menos na minha faculdade. Como eu falei, esse lance de grade curricular e de prova vai de faculdade para faculdade, porém, creio eu que em todas deve existir. Tem prova prática no primeiro semestre, no segundo eu tive de anatomia, e depois eu tive de vertebrados, invertebrados, sobre animais, família, classe. Então é bem comum, eu acho, que ter prova prática assim na faculdade. Perguntaram também sobre estágio obrigatório, e na verdade, estágios obrigatórios, pelo que eu pesquisei. Todas as faculdades de biologia, enfermagem, na área de saúde, têm estágio obrigatório, geralmente são solicitados nos 3 últimos semestres. No meu, foi solicitado nos 2 últimos, inclusive eu estou em fase de estágio agora. Bom, perguntaram bastante se tinha muito material para comprar quando você começa o curso. E assim, pelo que eu sei, pelo menos na minha faculdade, o único material, assim, o único objeto que eu tive que comprar, que era obrigatório mesmo, que eu não poderia terminar o curso sem, era o jaleco, porque tem muita aula no laboratório. Então o jaleco é um item, assim, essencial que você precisa comprar. Mas os gastos, pelo menos para mim, foram bem poucos. Livros você encontra na internet e tudo mais, mas jaleco é uma coisa que você precisa comprar, que deve custar em média de 30 a 50 reais. Mas o restante eu acho que dá pra passar assim, além do básico, né? Caneta e tudo mais. E eu nem uso muito caderno. Outra pergunta que tinha bastante era de pessoas perguntando se precisava manipular animais. E não. Como eu falei, a área de biologia é uma área muito rica. Você não precisa fazer biologia e vai trabalhar com animais e na TV mostrando bicho. Não, é muito mais que isso. Para trabalhar em laboratório ou dando aula. Parar para pensar e abrir a mente do que é ser um biólogo hoje em dia, do que é a faculdade de ciências biológicas, tá? Ainda mais numa pandemia, onde se você pesquisar biólogo no Google e colocar para ver as últimas notícias dos últimos 3 meses, você vai ver como os biólogos são citados, principalmente a situação atual do mundo, mas que um ano atrás não era tão citado assim. Bom, esse foi o vídeo. Eu fiz algumas perguntas no Instagram, como eu disse no começo. Eu não li todas aqui, porque eu só peguei para ter um rumo de vídeo. Porém, espero muito que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Não saiam desse vídeo sem se inscrever. Me sigam lá no Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida do curso que eu não falei aqui, comenta aqui embaixo que eu respondo. É isso aí, até o próximo vídeo. Fechou.